Hello friends! Olá e seja bem-vindo à aula número 1 do canal Inglês Winner. Hoje você vai aprender a dar as suas informações pessoais, como nome, endereço, sobrenome, idade, entre outras coisas. Bom, antes de começar, eu quero dizer que aqui embaixo tem um link para uma playlist para você assistir diversos vídeos de inglês básico. E também eu vou deixar um link aqui embaixo para você entrar na nossa comunidade exclusiva e gratuita do Telegram, onde você vai receber conteúdos exclusivos todos os dias de pronúncia, memorização, vocabulário e muito mais. Tudo que você precisa fazer é ouvir e repetir aquilo que eu vou ensinar aqui. So, let's get started. A nossa primeira pergunta é: What's your name? Qual é o seu nome? Repita. What's your name? What's your name? Para responder, dizemos My name is. E aí, o seu nome. Por exemplo, meu nome é Paulo, então se você me perguntasse What's your name? Eu responderia My name is Paulo. Um pouco mais rápido, repita. My name is Paulo. My name is Paulo. Você também pode responder somente I'm e o seu nome. I'm é uma contração de I am e quer dizer eu sou. Então alguém pergunta What's your name? Você pode responder eu sou fulano. Então I'm Paulo. Repita. I'm Paulo. Muito bem. Próxima. What's your first name? Qual é o seu primeiro nome? What's your first name? Repita. What's your first name? E para responder, você vai responder da mesma forma que você fez para responder o seu nome. Então, my first name is e o seu primeiro nome. Então, first name é primeiro nome. Por que é que você está aprendendo isso? Porque é comum quando você vai fazer algum cadastro nos Estados Unidos ou talvez se candidatar a algum trabalho que exista essa pergunta, tanto por escrito como às vezes até falado. Então a pessoa pode se referir ao seu primeiro nome perguntando What's your first name? Vamos repetir? What's your first name? E a resposta My first name is Paulo. Repita. My first name is Paulo. My first name is Paulo. Próximo. What's your middle name? Qual é o seu nome do meio? Repita. What's your middle name? What's your middle name? Para responder, vamos usar a mesma estrutura. My middle name is... E você vai falar o seu nome do meio. Então, digamos que meu nome seja Paulo Ricardo da Silva. Eu vou falar My middle name is Ricardo. Repita. My middle name is Ricardo. My middle name is Ricardo. E agora, uma muito importante é o seu sobrenome. Então a pergunta, What's your last name? Qual é o seu sobrenome? Então, first name, primeiro nome, name, nome, middle name, nome do meio, last name, sobrenome. Repita. What's your last name? What's your last name? E para responder, utilizamos a mesma estrutura.
My last name is... e o nome. Então, digamos que o meu sobrenome é da Silva, eu posso dizer My last name is da Silva. Repeat. My last name is da Silva. Mais uma vez. My last name is da Silva. Very good. Próxima pergunta. What's your full name? Qual é o seu nome completo? What's your full name? Repita. What's your full name? Para responder, a mesma estrutura. My full name is... e você vai falar o nome completo. Então, Paulo Ricardo da Silva, este é um exemplo, não é o meu nome. Meu nome é Paulo e eu estou dando um exemplo aqui de Paulo Ricardo da Silva, tá bom? Então, repita. My full name is Paulo Ricardo da Silva. Mais uma vez. My full name is Paulo Ricardo da Silva. Very well. Agora, quando alguém quer perguntar onde você mora, existem basicamente duas formas de fazer isso. Primeira, a pessoa pergunta onde você vive. E a segunda, ela pergunta diretamente qual é o seu endereço. Vamos começar com onde você vive. Where do you live? Então repita. Where do you live? Where do you live? Preste atenção na pronúncia de live. Não é live, é live, com um som mais de E. Live. Repita. Live. Live. Muito bem. Então vamos repetir a pergunta? Where do you live? Para responder essa pergunta, você pode dar o seu endereço, se talvez fosse um policial perguntando Where do you live? Onde você vive. Mas talvez se for alguém que você conheceu em uma cidade, ela pode perguntar onde você mora, querendo saber o bairro que você mora. Ou alguém que você conheceu e a pessoa sabe que você é de outro país, ela pode querer saber em qual país você mora. Então, eu vou te ensinar a responder todas essas perguntas. Primeiro, para falar do seu endereço, você vai dizer I live at... eu moro no... aí você vai dar o número, o nome da rua, e aí você vai falar in, cidade, e se você quiser dar o estado e o país, você vai falar também in, estado, in, país. Então vamos dar um exemplo aqui. I live at 28 Park Street in Centerville, California. Então, eu moro no número 28 da rua Park, na cidade, né? Centerville, Califórnia. Eu não preciso falar de novo in California, porque eu falo em Centerville, California. Mas se eu quiser dizer só o estado, então eu moro na Califórnia, eu vou dizer I live in California. Se você quiser dizer só o país, I live in Brazil. Então vamos repetir aqui. A parte mais importante e talvez a mais difícil de você lembrar é que você precisa falar a preposição at, então o número e então o nome da rua quando você for dar o seu endereço. Vamos lá. I live at 28 Park Street in Centerville, California. Muito bem. Vamos de novo. I live at 28 Park Street in Centerville, California. Muito bem. Agora vamos dizer que moramos na Califórnia. Então, repita. I live in California. Ou talvez eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. Repita. I live in São Paulo. Eu moro no Brasil.
I live in Brazil. Repita. I live in Brazil. Muito bem. Agora, para perguntarmos o endereço diretamente, podemos utilizar a pergunta What's your address? Repita. What's your address? What's your address? E para responder, você fala o seguinte: It's, para dizer é, e aí você vai fazer a mesma coisa. Número da rua, nome da rua, e se você quiser dar cidade, estado e país, você vai falar depois disso tudo. Então, vamos falar o mesmo endereço de novo. It's 28 Park Street in Centerville, California. Muito bem. Então, é 28 Park Street, na cidade de Centerville, Califórnia. Aqui você não vai utilizar o at. Você só vai utilizar o at e o número quando você vai falar eu moro no número tal. Mas nesse caso você não está falando eu moro no número tal. Você apenas está dizendo é tal número, rua tal, em tal cidade. Então vamos lá. Alguém pergunta, what's your address? E você responde, it's 28 Park Street in Centerville, California. Repita, it's 28 Park Street in Centerville, California. Próxima pergunta, what's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Repita, what's your phone number? What's your phone number? Então, para responder, você apenas diz my phone number is, o meu número de telefone é, e você fala número por número. Então, você também pode responder apenas dizendo it's e número por número. Vamos lá. Exemplo. My phone number is 508-732-3534. Repita. My phone number is 508-732-3534. Muito bem. Você também pode falar o zero como O. Então, neste caso, onde eu disse 508, eu poderia falar 508. 508. E a segunda opção de dizer o número do telefone, você pode apenas responder com it's e aí falar o número. Então, por exemplo, it's 508-732-3435. Repita. It's 508-732-3435. O código de área em inglês se diz area code. Repita, area code. Agora a nossa próxima pergunta é sobre o seu código postal. Código postal em inglês se diz zip code. Repita, zip code. E a pergunta é, what's your zip code? Repita, what's your zip code? What's your zip code? E para responder, você pode fazer da mesma maneira que o número de telefone. My zip code is, meu código postal é, ou apenas it's, e aí o número. Então, vamos dar um número de exemplo aqui. My zip code is 91235. Ou it's
91234 Vamos repetir? My zip code is 91234 Ou it's 91234 Próxima pergunta. Where are you from? De onde você é? Where are you from? Repita. Where are you from? Para responder, basta você dizer I'm from e o país. Então, somos do Brasil? Você vai responder I'm from Brazil. Repita. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Muito bem. A próxima pergunta é sobre a sua idade. How old are you? Repita. How old are you? How old are you? Veja que how old are you fica how old are you? How old are you? É muito importante você entender que literalmente essa pergunta quer dizer quão velho é você. Em inglês, você não responde eu tenho tantos anos. Você diz eu sou tantos anos velho. Mas calma, isso no início pode parecer estranho. Depois de um tempo você acostuma. Acredite, eu me acostumei. Você acostuma com as formas diferentes de utilizar a língua. Então, para dizer que você tem 20 anos de idade, você vai dizer I'm 20 years old. Repita. I'm 20 years old. Mais uma vez. I'm 20 years old. Você também pode responder apenas I'm 20, que quer dizer eu sou 20. Porque já fica subentendido que você tem 20 anos de idade ou você é 20 anos velho, entre aspas. Então, repita. I'm 20. I'm 20. Muito bem. Talvez você tenha percebido que o número 20, que se escreve 20, se você falar devagar, você vai dizer 20. Mas quando se fala normalmente em uma conversa, você diz 20. 20. Próxima pergunta. Where do you work? Onde você trabalha? Repita. Where do you work? Where do you work? E para responder, basta você dizer I work at e um lugar. Então, por exemplo, o nome da sua empresa é ABC. Você diz I work at ABC. Repita. I work at ABC. I work at ABC. Muito bem. Quando alguém quer saber o que você faz da vida ou o que você faz, você pode perguntar de duas maneiras. What do you do? Que quer dizer literalmente o que você faz. Então repita. What do you do? What do you do? Ou também, what do you do for a living? Repita. What do you do for a living? What do you do for a living? E você vai responder, eu sou um ou uma e a sua profissão. Então, por exemplo, eu sou um professor. Eu vou responder I am a teacher. Repita comigo. I'm a teacher. I'm a teacher. Agora no final, eu quero frisar algumas coisinhas que é importante lembrar. É comum as pessoas confundirem How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Com a pergunta How are you? Que quer dizer como está você. Então, tente prestar atenção na diferença. Quantos anos você tem?
How old are you? How old are you? Como você está? How are you? How are you? Espero que você tenha gostado dessa aula. Thank you very much for watching this video. Não esqueça de seguir @ingleswinner em todas as redes sociais e também entrar para a nossa comunidade exclusiva do Telegram. Deixe a sua mensagem aqui embaixo sobre o que você achou dessa aula. Thanks for watching and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye!